Nos recolhamos num tempo de oração e silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, para que nos abra a mente e o coração e nos alcance a graça de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo do Bom Pastor, em que louvamos ao Senhor, o bom pastor e guarda de nossas vidas, Jesus, que deixou o seu rebanho aqui neste mundo, cuidado por sua igreja, e que também nos concedeu a graça de ter um pastor, o Santo Padre, o Papa, que conduz este rebanho à sua igreja. Mas também deixou um pastoreio mais próximo de nossa vida. Deixou-nos nossas mães, com a docilidade maternal, para que desde dentro do seu ventre, do seu útero, nós fôssemos moldados no ventre de nossas mães e educados à escuta da voz de nossas mães. E, seguramente, à voz de muitos pais que sabem viver essa delicadeza do pastoreio, que dialoga com as ovelhas confiadas como filhas e filhos a cada um de vocês, pais e mães. Neste domingo do Bom Pastor, este Evangelho põe-nos diante de Deus e a gente pode dizer sem nenhuma insegurança: Deus se apresenta com traços tão maternais. Quando, no final da segunda leitura do livro do Apocalipse, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água, da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Essa semana eu rezava e agradecia a Deus pela vida de vocês, mães, que dão a nós, filhos, a graça de experimentar Deus nos conduzindo através de vocês que tantas vezes zelam, não dão conta de fazer-nos livres de nossos problemas, mas estão próximas de nós, enxugando nossas lágrimas. Amém. Como é bom contemplar a face de Deus e ver que a face de Deus está tão mais perto de nós do que imaginamos. Deus que fala-nos através da face de um pai, de uma mãe, que nos educa, nos ensina, que enxuga também nossas lágrimas. Domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. O Papa Leão XIV vem de uma ordem religiosa, os agostinianos. É um padre vindo de uma congregação religiosa. Nós padres, e eu no caso diocesano, pedimos ao Senhor por santas vocações. Aqui na paróquia nós temos a graça de ter as irmãs salesianas e as irmãs dominicanas. Rezamos também pelas vocações dessas duas congregações, que tem uma vocação tão preciosa da educação de nossos filhos. Vamos ao Evangelho. Tome aí o seu folheto, número 11. João, capítulo 10, versículos 27
a 30. Você olha este evangelho pequenininho e pensa assim: opa, hoje logo logo eu vou estar livre para voltar para casa. O Enio, irmão da Solange que está ali, o Enio, quando ele vinha à missa, ele pegava o folheto na porta da igreja e falava assim: cadê o evangelho? Eu mostrava o evangelho para ele e ele dizia: nossa, hoje é grande, hein? Vai demorar? Quando era pequenininho, o Enio falava: opa! E passava. Então vocês deem um opa do Enio hoje, mas não é assim um opa porque vai ser rápido, não. Nos pequenos frascos, os perfumes mais caros e mais nobres. E esse é um típico texto, um dos frascos mais caros, apenas com 4 gramas, com 4 versículos do Evangelho de João. Te prepare. Vamos lá? O texto está situado dentro do capítulo 10. Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Permitam-me situar vocês. Nós estamos dentro do capítulo 10 do Evangelho de João. É um longo capítulo em que Jesus, no começo do capítulo 10, apresenta a parábola do bom pastor, que é uma imagem de Deus, especialmente nós do Goiás, nós do interior e da roça. Essa imagem do bom pastor, para a maioria das pessoas hoje de cultura eminentemente urbana, talvez essa imagem de Jesus bom pastor nem diga muita coisa. Mas para nós mais velhos e de cultura rural, esta imagem ela era muito cara, muito preciosa, porque estava próxima de coisas concretas que a gente vivia e experimentava nas realidades mais distantes e solitárias. A questão é: qual casa de nossos avós não tinha um quadrinho de Jesus o bom pastor? Não é? Aquela pintura bucólica, romântica, idílica. Jesus com traços serenos, ele mesmo bem tratado, a veste maravilhosa, o rosto, o semblante, os gestos de mansidão, e ao redor dele as ovelhas também todas gordinhas, bem cuidadas, branquinhas, lavadinhas, todas assim bem zeladas, e a gramínea verde, translúcido, a água cristalina, na maioria das vezes com montanhas e rochas sólidas próximos que parecia proteger aquela campina verdejante. Esta imagem, ela é bonita, mas ela não corresponde ao capítulo 10 de João. Permitam-me situar vocês. O que é que estava acontecendo? Que de repente Jesus se apresenta com a imagem de pastor e chama os seus discípulos de ovelhas. Vou situar os irmãos e irmãs, preciso situar vocês. No capítulo 9, que antecede, ele cura um cego de nascença. Esta cura e o modo com que ele procede, o rito da cura do cego de nascença, provoca uma fúria por parte dos judeus, dos fariseus e mestres da lei. E há no capítulo 9 uma ruptura dos judeus com Jesus. E termina o capítulo 9, Jesus dizendo assim para os judeus: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que aqueles que não viam vejam, e aqueles que viam se tornem cegos. Os judeus ficam nervosos, pegam pedras e diz: por acaso você está dizendo que nós somos cegos?
E aí desencadeia esta cena de Jesus se apresentando como bom pastor, desencadeia três ameaças de apedrejamento e 2 acusações graves. Antes e depois desta parábola que Jesus está contando e explicando no capítulo 10, os judeus ficam furiosos por Jesus se apresentar e realizar aquele milagre, a cura do cego de nascença. Pegam pedras e Jesus pergunta: por qual das minhas obras vocês querem me apedrejar? Eles diziam: tu és um possesso. Diziam: ele está possuído pelo demônio. Note que no tempo de Jesus, você condenar uma pessoa de possuído pelo demônio te dava uma espécie de autoridade legal para eliminar a pessoa. Um possesso significava uma pessoa fora de controle, que poderia entrar numa família, esfaquear, matar, pôr fogo na casa, e você poderia facilmente pegar 2, 3 testemunhas e dizer: ele estava quase matando um idoso, uma criança, e nós tivemos que apedrejá-lo. Acusar alguém de possuído pelo demônio autorizava a eliminação do possuído, porque não tinha medicação, não tinha tratamento, não tinha a compreensão que nós temos hoje. Pelo rigor da religião judaica, se ele está possuído, você não poderia nem encostar nele, que você se contaminava com o mal que estava nele. Então era apedrejar para você não se encostar e não se contaminar com ele. Então, ele é acusado de possuído pelo demônio, que dá aos judeus a liberdade para apedrejá-lo. Jesus vai acirrando o discurso, e eles, lá na frente, no capítulo 10, depois dessa cena que a gente tem hoje, Jesus, no capítulo 10, versículo 31, os judeus pegaram de novo pedras para apedrejá-lo. No versículo 33, eles dizem assim: tu és um blasfemo, sendo homem te fazes passar por Deus. Então tentaram prendê-lo para arrastá-lo para fora da cidade e apedrejá-lo, mas ele escapou e fugiu de volta para o Jordão. Então, 2 acusações pesadas: blasfemo. A blasfêmia também autorizava os judeus a apedrejar alguém. E a possessão. Eles acusam Jesus, portanto, de 2 razões que autorizam a eles a apedrejá-lo e exime a eles da responsabilidade. E Jesus escapou para além do Jordão. Aqui você deve já desmantelar aquela paisagem romântica, bucólica do bom pastor com as ovelhinhas. Aquela montanha de rochas bonitas, vivas, e aquela campina verdejante. Na verdade, Jesus tem diante dele a fúria e a raiva dos que rejeitam a ele como o enviado de Deus, como Messias, e estão eles mesmos com rochas nas mãos para eliminá-lo. O clima é tenso, o clima é sofrido, o clima é de rejeição extrema. A gente precisa aperfeiçoar a visão para entender a Bíblia, porque senão a gente lê e sai daqui todo mundo românticozinhos e pensando: Jesus é o bom pastor, cuidando da ovelhinha, não tem nenhuma ameaça, nenhum problema, está tudo ok. Não, tem enfrentamento. Ele mesmo teve aquele enfrentamento que desembocou na sua morte na cruz. É rejeição. Dito isso, voltemos ao texto. Ele está diante das autoridades dos judeus e diz: as minhas ovelhas. As ovelhas são dele.
não são das autoridades judaicas e hoje, domingo do Bom Pastor, não são das autoridades da igreja. Nós padres e bispos e o Papa, o rebanho da igreja não nos pertence. Nós não somos donos de rebanho nenhum. Podemos ter milhares e milhões de seguidores nas redes sociais, mas não nos pertence, não é um rebanho para que a gente manipule e domine do jeito que quer. Nós só somos instrumentos de Jesus, entre Jesus e o rebanho. Nós só somos verdadeiros representantes de Jesus se nós levamos o rebanho, vocês, a igreja, as ovelhas, a escutar a voz de Jesus. Escutam a minha voz, minhas ovelhas, minha voz. Aqui é dele. A tragédia de muita gente que escuta a voz de pregador e gruda no pregador e nunca conhece Jesus e nunca experimenta Jesus. Faz das próprias carências. Quantas pessoas chegam em nós padres e diz, fantasia, idealiza, você é meu pai, você é isso. Eu digo, não sou pai coisa nenhuma, eu sou instrumento de Jesus, não sou pai, não sou amor, não sou amante, não sou nada. Eu sou instrumento de Jesus e a finalidade é que você escute a voz de Jesus, desgrude de mim e grude em Jesus. Amém? Uma ovelha só é verdadeira ovelha de Jesus quanto mais ela se liberta do pregador, se faz livre e sem dependência afetiva, emocional do pregador. Dependência afetiva, emocional é doença, é desequilíbrio, é enfermidade. Vá tratar. A voz é de Jesus, a ovelha é de Jesus e o seguimento é a Ele. Eu as conheço e elas me seguem. Pronto. Quando você vem à missa aos domingos e escuta a proclamação da palavra, escuta a pregação da igreja, ao ouvir a voz da igreja, a voz da palavra, você experimenta a graça de ser conhecido por Jesus. Bento XVI, no capítulo maravilhoso do livro Jesus de Nazaré, ele trabalha as grandes imagens do Evangelho de João. E trabalha lá a imagem do bom pastor. E ele diz que o verbo conhecer aqui situa no campo da interioridade. Não é no campo externo e nem da relação corpo, mas é a intimidade do pastor. Na intimidade minha, a voz ecoa aqui. Eu experimento que essa voz que fala-me é uma voz de alguém que me conhece. Você, na relação com Jesus, experimenta a graça de ser conhecido por Jesus? A voz de Jesus gera em você movimento. Eu as conheço e elas me seguem. Veja que o verbo está no presente. Escutam a minha voz, conheço e seguem-me. Não é algo que aconteceu no passado, não é um ato que te petrificou como uma discípula, um discípulo perfeitinho. A fé vem pelo ouvido, a voz molda um processo permanente de seguimento. Vocês mães, quando eram adolescentes, quando eram jovens, quando eram namoradas, quando eram noivas, quando se tornaram esposas, quando receberam a notícia do corpo dizendo, há uma vida em você. A cada uma das etapas você precisou escutar a voz de Jesus para entender no modo específico cada situação para responder àquela realidade, não é? O problema é que às vezes a gente estaciona, a gente para o segmento e transforma a escuta num processo de engessamento religioso. Passa a repetir religião,
norma, rito, doutrina, regra, culto, norma religiosa, comportamento religioso, repetições rituais. Fé supõe processo permanente de movimento. Fé é um moldar-se permanentemente pela voz do Senhor que fala a você hoje, agora, na idade que você está, nas situações que você enfrenta, para gerar segmento hoje, agora, movimento, dinâmica, sempre. Fé é movimento dinâmico. Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ele é o bom pastor que dá vida o quê? Eterna. Eu dou-lhes vida eterna. E não somente vida, bênção e fartura aqui. Nesse mesmo capítulo, Bento XVI, e também no capítulo do livro dele, Reino de Deus, ele vai dizer que uma das passagens mais mal interpretadas pelas correntes ideológicas é quando Jesus diz, no capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele diz, cada corrente ideológica decide o que é essa vida em abundância. Em cada época da história, a interpretação do que é essa vida abundante vai sofrendo alteração e aplicação diferente. Bento XVI, a vida abundante não é somente garantir pão, peixe, cesta básica, a sua casa, o seu carro, o seu emprego, o seu sucesso, o dinheiro no banco, não. Diz Bento, a vida em abundância que Jesus veio dar é a vida eterna. Bento diz, ele veio dar Deus, ele veio trazer para nós a face de Deus, ele garantiu-nos a possibilidade de uma vida em Deus. Só é abundante se é uma vida em Deus. E quando a vida está em Deus, até o pouco com Deus é... Ih, igrejinha xoxa. Quando a vida está em Deus, até o pouco com Deus é... muito. Muito. Salva de palma para Ele. Hoje, o que eu tenho é essa paciênciazinha desse tamanho. Mas eu vou manter o equilíbrio e a minha paciência vai me regular e me controlar. Eu não vou destemperar. O pouco com Deus é muito. Pegue o pouco e faz com que esse pouco se torne abundante, segundo a ordem das coisas eternas e não segundo as coisas da vida e do mundo, do descartável. O sinal de que você escuta Jesus, a voz de Jesus e segue Jesus, é que você caminha neste mundo, mas com uma vida projetada para o eterno. Não há tribulação, sofrimento e dificuldade que te faz sentir-se perdida, elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Se você é daquelas pessoas que qualquer coisinha te arranca da mão de Jesus, é porque você nunca esteve na mão de Jesus, porque nunca escutou Jesus, nunca seguiu Jesus. Porque o dia que você escutar Jesus e seguir Jesus, os problemas virão, as tribulações virão, segundo a leitura do livro do Apocalipse. Quem são estes? Esta multidão diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos. Estes são os que vieram da grande tribulação. Quando a tribulação veio, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ser cristão não significa não ter tribulação. Ser cristão significa fazer da tribulação
uma ocasião para alvejar a alma. Amém? Reage. Se qualquer sacudidazinha do temperamento da esposa, do marido, do filho, do genro, da nora, te desmantela, te faz perder tudo, se qualquer resultado dos exames do médico lá do laboratório te derruba, se qualquer tribulação no mundo do trabalho, dos negócios, te desmantela, te esfacela, desmonta, é porque você, na verdade, tem uma ilusão. Você está na mão de um comportamento religioso que você repete, te induz e repete, mas você nunca escutou Jesus, nunca seguiu Jesus e nunca permitiu Jesus colocar você na mão dele. O sinal de que você está na mão dele é que nada te arranca da mão dele. Problema nenhum, dificuldade nenhuma, destempero no mundo nenhum, tribulação nenhuma te arranca da mão dele. Acabou o domínio das coisas ruins sobre você. Vai, reage. Versículo 29. Brada, reage. Meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Espere lá, preste atenção. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Aí ele reforça: meu pai que me deu estas ovelhas. Você só foi parar na mão de Jesus porque você pertence ao divino Pai Eterno. E foi o Pai Eterno que te pôs na mão de Jesus. Não foram os problemas, não foram os sofrimentos seus, não foram as dificuldades suas, não foram as tribulações, nem as ilusões, nem os sonhos. O que te fez ir parar na mão de Jesus é porque você pertence ao Pai Eterno e o Pai Eterno te pôs na mão de Jesus. Ô glória! Reage. Antes eu estava nas mãos do mundo do mal. Não, antes eu passava por caminhos errados, tortos, vícios, pecados e fraquezas. Mas eu sempre pertencia ao Pai, e foi o Pai que me colocou nas mãos de Jesus. Desculpe. E Jesus diz: meu Pai é maior que todos. Esta é a obra por excelência de Jesus. Ele veio para proclamar que o divino Pai Eterno é maior que todos. Maior que todos os poderosos deste mundo. Maior que todos os males deste mundo. Maior que todos os problemas, tribulações e provações deste mundo. Esta é a obra de Jesus, dizer que não há nada maior que a grandeza de Deus e do amor de Deus sobre nós. Olha a gravidade do que Jesus fala: e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Gente, essa semana eu fui tomado por um sentimento de gratidão, recordando minha mãe e tantas mães de muitos de vocês que eu conheci e conheço aqui. Esta imagem de na mão de Jesus e na mão do Pai lembra uma criança deitada no colo da mãe e a mãe acariciando a criança. Não lembra? Na mão de Jesus, uma mão é do Pai, a outra mão é de Jesus, no colo da mãe. Presta atenção. Ninguém pode te arrebatar da mão do Pai. O movimento mais brusco da sua vida, que você enfrentou e enfrenta, não são os movimentos das tribulações, das tempestades, dos terremotos, das provações que você passa. O movimento mais intenso que você fez da sua vida foi
passar da mão do Pai para a mão de Jesus. Foi isso que deu aquele frio na barriga e te fez experimentar a ternura e o amor do afeto e do colo de Deus. Reage! Vai! E eu vou te assustar agora. Para aqueles que transformam o Dia das Mães num chororô, e no Dia dos Pais também um chororô danado, deixa de besteira. Se a sua mãe não foi aquilo que você achava que você merecia, ou que você idealizou, colhe a partir de hoje nas mãos do Pai Eterno e nas mãos de Jesus, e pare de correr e mendigar carência de mãe que não deu conta de te dar o que ela não deu conta de te dar. Amém? Sai desse poço de carência, de reclamação, de reivindicação, demente, doente. Sai desse lago de enfermidade, cure-se, salte-se para o colo do Pai Eterno. Se não teve mãe que tinha, quantos aqui nesta comunidade eu conheço gente que nunca experimentou a graça de ter um pai, de ter uma mãe, mas que pelo poder da fé, pela graça de experimentar a escuta da palavra de Jesus, foram moldadas e moldados numa experiência de amor de Deus, e essas pessoas vivem um testemunho de equilíbrio, serenidade, saudabilidade espiritual, moral, ética, porque todas as carências desta vida se tornaram nada diante da graça de experimentar a mão de Jesus, a mão do Pai te conduzindo, e ninguém tem o poder de arrebatá-las da mão do Pai. A obra de Jesus é proclamar a grandeza do Pai, grandeza que o judaísmo deixou de proclamar. O judaísmo passou a ocupar-se com a própria grandeza, não se interessa mais por Deus e nem pela ação extraordinária de Deus que enviou o Messias Jesus. Pegam pedras para apedrejar o próprio Deus. E rompe com Deus e rompe com a igreja. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se a Paulo e Barnabé. Blasfêmias. Paulo e Barnabé dirigem aos judeus no versículo 46 da primeira leitura. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, judeus, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir aos pagãos. 48, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a Deus. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Mas não para aí não. Versículo 49 da primeira leitura, pegue comigo. Deste modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Versículo 50, preste atenção. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Firma. Provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Os judeus instigaram mulheres ricas e religiosas e homens influentes da cidade, os influencers da internet. E as mulheres ricas e religiosas da internet que patrocinam perseguição ao Papa, aos bispos, a pregadores, dizendo: vocês estão falando coisas que nós não queremos escutar. Nós, mulheres ricas e religiosas e homens influentes da cidade e da sociedade, o nosso dinheiro compra o que queremos ouvir. Calem a boca e nós temos dinheiro para financiar a rede social e perseguir e desmantelar e desmoralizar o pregador que vier incomodar-nos. Isso existe?
Isso existe? Cuidado, mulheres ricas e religiosas, com o patrocínio que vocês fazem com os homens influentes da internet para perseguir a Santa Igreja, porque diz a vocês coisas que vocês não querem ouvir. Cuidado, mulheres ricas e religiosas e homens influentes que expulsam do território de vocês os pregadores que Jesus põe no caminho de vocês, exatamente porque consideram que vocês precisam ouvir coisas que vocês nunca imaginaram que precisariam ouvir. Mas é mais fácil financiar e patrocinar pregador que fale coisa agradável aos ouvidos, aos sistemas religiosos e políticos deste mundo. Especialmente se mistura religião e política e a gente faz uma coisa só, para que eles dominem-nos e alienem-nos, para que sejamos ovelhinhas não de Jesus, mas das correntes ideológicas e das manipulações de ideologia de direita e de esquerda, para a gente ser tratado como instrumento deles, para manipulação e dominação do mundo. Cuidado, mulheres ricas e religiosas de hoje e homens influentes, com o dinheiro que vocês generosamente ajudam a patrocinar pregadores contra a Santa Igreja, que querem dizer para vocês que vocês estão certos e certas, e errado está Jesus, o Pai, a Igreja, os pregadores que Jesus pôs no seu caminho. Cuidado. Os temas que vocês não gostam que a igreja prega, são exatamente os temas que Jesus considera que precisava deixar uma igreja para pregar para você educar seu ouvido e escutar. Volta ao Evangelho. Dia das Mães, hein? Versículo 29, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Proclamar a grandeza do Pai. Grandeza do Pai, agora olhe para a cruz. A grandeza do Pai para Jesus é honrada quando Jesus topa pagar o preço da salvação e do resgate das ovelhas que estavam perdidas, dominadas pela alienação religiosa pregada na sinagoga e no templo de Jerusalém, e que os apóstolos corajosamente deixou de pregar para os judeus e dirigiram-se aos pagãos. A grandeza do Pai passa por declarar o fim do senhorio do mal e dizer: a partir de agora, o mal que é mal, venha esse mal de homens religiosos e piedosos da sinagoga e do templo de Jerusalém, que pregam coisas que se opõem à bondade de Deus. Nós viemos, Jesus veio com o Espírito Santo para declarar o fim do senhorio do mal e dizer-nos que a partir de agora há uma voz, a voz do bom pastor, que só é bom pastor para nós, porque é boa ovelha e perfeito cordeiro na relação de escuta da voz do Pai. O bom pastor topou ser o cordeiro sacrificado para resgatar-nos das mãos das potências do mal. Quando Jesus diz: ninguém vai arrancá-las de minha mão, ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai, Jesus está dizendo para você: acabou. A partir de agora nenhuma fúria, nenhum mal tem capacidade de vencer o poder da grandeza e do senhorio da mão do Pai e da mão de Jesus. Acabou. Não há poder maligno que Deus não tenha poder de vencê-lo. Sai tudo que domina o homem e a mulher, escravizados pelo mal. Sai o pecado, sai o demônio, sai o inferno, sai o sofrimento, sai a morte, saem as lágrimas, e entra a mão generosa de Jesus,
o Cordeiro que guarda-nos nas suas mãos, traspassadas pelo cravo, pregado na cruz, e por sua chaga, ele abriu a porta para guardar-nos nas mãos e no coração dele. Aleluia! Reage! Reage! Diz Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, as grandes imagens do Evangelho de João: o pastor. Precisamente esta é a diferença entre o proprietário, o verdadeiro pastor, e o ladrão e o assaltante. O ladrão e o assaltante, diz Bento, são as ideologias e os ditadores, para quem os homens são apenas coisas, objetos que eles manipulam e querem o bem deles e não das ovelhas. Para os verdadeiros pastores, porém, esses pastores conduzem as ovelhas à liberdade. As ovelhas são livres para a verdade e para o amor. O pastor prova ser aquele que cuida do rebanho precisamente quando conhece, ama e conduz o rebanho para a liberdade da verdade. Elas lhe pertencem por meio da unidade com o conhecimento na comunhão da verdade que Ele mesmo, Senhor, é. Eu e o Pai somos um. Ele não usa, mas dá sua vida pelas ovelhas. Estenda a sua mão para a cruz e diga comigo: Senhor, bom pastor, o Senhor não usa a nossa vida, mas deu sua vida pela nossa vida. Obrigado, bom pastor. O Senhor me conhece, o Senhor me ama, e eu quero sempre estar nas suas mãos. Obrigado, bom pastor. Amém. Só em Deus e só a partir de Deus o homem conhece verdadeiramente os outros homens. Diz Bento: eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Um conhecer-se que confina o homem ao que é a experiência empírica inteligível, não encontra de modo nenhum a finalidade própria do homem. O homem, falando para nós, só se conhece a si mesmo, se aprende a compreender-se a partir de Deus. E só conhece o outro se ver no outro o mistério de Deus. Se você olha para outra pessoa e vê nela o mal, a ideologia que você odeia, e não vê nela o mistério de Deus, você não conhece o seu próximo a partir de Deus. Está claro? Para o pastor, a serviço de Jesus, isso quer dizer, Bento, que não deve prender os homens a si, no seu próprio pequeno eu. O conhecer-se que o liga com as ovelhas que lhe foram confiadas, deve ter como objetivo conduzirem-se reciprocamente a Deus. Eu que prego, os bispos e o Papa Leão, todos nós com o rebanho conduzimos-nos todos a Deus. Levamos-nos todos a Deus. Deve então ser um encontrar-se na comunhão do conhecimento e do amor de Deus. O pastor a serviço de Jesus deve conduzir-se sempre mais para além de si mesmo. Não são meus seguidores na internet, nem na igreja, nem no balcão do dízimo.
O pastor a serviço de Jesus deve conduzir-se sempre mais para além de si mesmo, de modo que o outro possa encontrar sua totalidade e por isso mesmo ele deve também transcender-se a si, rumo à unidade com Jesus e com o Deus Trino. Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, Domingo do Bom Pastor, em que agradecemos ao Senhor que nos deu o Papa Leão XIV, mas que deu também a você, mãe e pai, esposa e esposo, a tarefa de ser pastora e pastor da sua casa e da sua família. Não coloquemos em nós o foco. Filho, para ser filho, precisa ter um vem, toma no colo, ajuda a crescer, e um vai. Homem para ser homem da igreja, mulher para ser discípulo e discípulo de Jesus na igreja, precisa vir encontrar o pregador e a partir do pregador seguir Jesus, e não ser seguidor viciado e violento e briguento da internet. Amém? Amém. Agora é a hora que eu queria te propor colocar-se talvez como você nunca se colocou, no colo de Deus, nas mãos de Deus. Pode ter a imagem da igreja, que é a mãe, mas as mãos que cuidam de você no colo da igreja é a mão de Jesus e a mão do divino Pai Eterno. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe-se nas mãos de Jesus e devolva para Jesus hoje a escuta da voz dele. Fale para ele que a partir de hoje vai ser nas mãos dele e na escuta da voz dele que você vai conduzir seus passos de seguidora e seguidor dele. Renove sua aliança com o Senhor, renove sua fé, sua comunhão, seu afeto de gente amada e cuidada por Deus, que pertence a Deus, que pertence a Jesus. Alegre-se nesta aliança renovada e restaurada nele. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras e pousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, Vamos cantar? o meu pastor. Por isso nada Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Fiquemos de pé. Por isso nada Em minha vida faltará, nada faltará. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor pagou o preço que o Senhor pagou o preço do resgate da minha vida, do resgate da minha vida, de toda a força do mal. de toda força do mal. Eu fui libertado Eu fui libertado por suas mãos por suas de mãos, bom pastor.
de bom pastor. Obrigado, Jesus. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. E não permitirei que nenhuma outra voz seja mais forte para decidir meus passos do que a voz do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor me guarda nas mãos do Senhor, nas mãos do Pai. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça uma oração de louvor a Jesus, por ser a sua vida guardada, fincada na ternura, no afeto, nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor. As tribulações virão, as dificuldades sempre aparecerão, mas é na sua mão que eu sou conduzido. Obrigado. Amém, Senhor. E seja também você agora um bom pastor, uma boa pastora, pastoreando quem está do seu lado, dando um abraço bem carinhoso e desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação nos seus lábios. Eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor. Quero te dar a paz. Canta. Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor. Erga sua mão para o céu e cante essa paz para o mundo. Mande essa paz do bom pastor para todas as ovelhas, todas as pessoas no mundo machucadas, feridas. Com muito amor. Mande essa paz para sua mãe, onde quer que ela se encontre, para sua casa, para sua família, para o trabalho, para a escola, para o mundo, para o novo Papa, para os pregadores que são perseguidos. Que não desanimem, que não tenham medo das perseguições, das rejeições. Com muito amor. E uma salva de palmas para o bom pastor. Reage! Palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém.